Olá, pessoal. Tudo bem? Professor Alex Mendes, do Mentores Cursos. No tema da nossa aula hoje é Poderes da Administração Pública. Não preciso nem dizer que esse tema ele é deveras importante para as bancas de concurso público. Dificilmente uma prova de concurso público que verse sobre direito administrativo não vai ter efetivamente poderes administrativos, entre outros, né? Atos administrativos, princípios administrativos. Então, nesse tema de hoje, a gente vai tratar isso com bastante tranquilidade, né? Nós vamos chegar, né, iniciando falando sobre as nossas, um minutinho aqui, as nossas considerações iniciais, não é isso? E, para tanto, vamos aí dar o tema dos poderes administrativos. Eu costumo chamar, né, que essa palavra poderes significa competência. Perdão. Competência. Opa, para cá. Competência. E explico o porquê, né? Espera só um minutinho, mas eu vou fazer aqui uma situação que é melhor. Deixa eu dar um enter aqui. Não, não aqui. Não aqui. Não aqui. Aqui. Vou dar um enter aqui. O material, eu vou falar aqui, né? Então, esse tema aqui tem a ver com competência. Apagar. Aqui. E vou falar no tema competência. Então, eu vou explicar o porquê, né? Esse tema competência, ele versa sobre a irrenunciabilidade, né, dos poderes conferidos ao gestor público, ao servidor público. Então, é irrenunciável, né? Irrenunciável. Vou botar aqui irrenunciável. E ele designa, agora essa palavrinha aqui, prerrogativas, significa privilégios. Prerrogativa significa privilégio. Privilégio que eles são assegurados aos agentes públicos, com o objetivo de garantir interesses coletivos. Porque se os servidores públicos não tivessem esses privilégios, provavelmente eles não conseguiriam efetivamente executar suas tarefas, porque teriam grandes problemas, principalmente jurídicos, administrativos, para tratar desse assunto, né? Então, vejam, esse regime jurídico administrativo que nós tratamos, né, trata-se de como vai ser gerida a coisa pública, mas de que forma? Na parte jurídica, e que vai indicar uma superioridade. Porque, vejam, aqui de novo, vou colocar uma... Vou dar um enter aqui. Não está para cá. Espera só um instantinho. Vou colocar aqui para falar sobre essa superioridade. Opa. Né? Vou falar sobre essa superioridade. Gente, essa superioridade do que nós tratamos aqui é porque, de um lado, eu tenho o público, né? De outro lado, eu tenho o particular, o cidadão, né? O pagador de tributos. Nessa relação entre público e particular, geralmente prevalece o público. Essa superioridade é tão importante que a gente tem um princípio administrativo, que é o princípio da superioridade do interesse público sobre o particular. Né? Porque, na verdade, ele vai ter vários obstáculos. Então, o exemplo mais claro aqui é o poder de polícia. O exemplo mais claro aqui, a gente vai tratar do poder de polícia hoje, é a questão, por exemplo, da imposição do tributo. Né? Então, a gente público lá paga, né? Vou botar aqui daqui. Quando o Estado, né, ele introduz lá um imposto, você não discute o imposto, você paga o imposto. Está dentro dessa superioridade, né, que é uma condição necessária para que você possa gerir a coisa pública, senão você teria vários problemas, certo? Então, importante isso, né? Eles não são considerados privilégios. E aqui é importante, é um dever do agente público, né? É um dever do agente público. Eles não podem ser encarados como uma faculdade, uma possibilidade, mas sim como obrigação legal, porque está diante do interesse coletivo. Mas onde está escrito isso? Isso está escrito nas normas, está escrito nas normas administrativas, nas portarias, nas leis, né?
Eu disse lá que ele é irrenunciável, ele é indisponível. Temos um outro princípio que regula isso, a indisponibilidade do interesse público, né? E ele vai exercê-lo, né, como verdadeiros poderes e deveres, que é como a gente chama isso no direito administrativo. Esses poderes, né, são deveres. Mas e se, por exemplo, né, essa imposição da norma administrativa dele agir, ele não age, né? Ele vai cometer o que a gente chama de abuso de poder por omissão, deixou de exercer. Então, quando a gente público, mesmo sendo obrigado a agir, não exerce os poderes, ele o faz, né? Ele não faz, ele deixa de fazer, e esse deixar de fazer diz respeito à omissão. Então, primeira parte aqui do que nós falamos é um poder-dever, uma obrigação legal do agente público, são privilégios não dele, mas da função que ele exerce, para que ele possa gerir a coisa pública em satisfação ao interesse coletivo. E já que a gente falou de abuso de poder, o abuso de poder ele se subdivide em três possibilidades, né? O excesso de poder, o desvio de finalidade e o que a gente acabou de ver, né? O abuso de poder por omissão, quando ele, ao invés de agir, ele não o faz. Então aqui fica mais fácil, né? Ele ultrapassa os limites da competência que lhe é assegurada pela lei. Então, ele vai além. Ele tem a competência para exercer dentro dos limites, né? E quando ele ultrapassa esses limites, ele excede. Lembre que o poder é um dever do agente público, né? E ele também o faz por desvio de finalidade ou desvio de poder. E eu vou dar aqui uma, uma, uma pausa aqui para explicar isso aqui, né? Então, vejam, onde está esse desvio de finalidade? Gente, toda lei, né, em sentido geral, ela tem uma finalidade. E quando o agente público ele não atinge esta finalidade, ele comete o que a gente chama de desvio de poder ou desvio de finalidade. Um exemplo típico, e às vezes pode acontecer, deixa eu dar um outro enter aqui, para a gente falar, é um assunto que cai sempre aí nas provas de concurso público, deixa eu apagar aqui, né? Cai sempre nas provas de concurso público, que é o seguinte, nós temos um tema recorrente que é a remoção. Vou explicar isso aqui, que aqui dá para explicar bem do desvio de finalidade. A remoção, né, ela é o conceito administrativo de deslocamento do servidor na mesma sede ou fora de sede, porque a administração tem problemas em outro lugar e precisa supri-la com um agente público, né? Então, ela vai lá e remove o servidor. Pode ser, repito, na mesma sede ou pode ser fora de sede. Bom, e às vezes, não é tão difícil de encontrar, ele é removido a título de punição. Deixa eu dar um outro enter aqui. A título de punição, né? A título de punição. Veja, gente, remoção não é forma, repito, remoção não é forma de punição. Remoção, né, na prática, ela é provimento de cargo público e vacância de cargo público, simultâneo. A punição, ela não está descrita como remoção. Então, a gente tem lá demissão, suspensão, advertência, destituição de função comissionada, cargo comissionado, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade. Então, veja, quando o servidor é removido a título de punição, o servidor que o faz está desviando. Ele tem competência nos estritos legais, mas ele atinge uma finalidade diferente, repito, diferente daquilo que a lei determina. A lei não determina a remoção como forma de
punição, né? Depois nós temos, e já falamos sobre isso nas considerações iniciais, é a omissão. Então, né, ele pode, né? Então, o abuso de poder é um gênero do qual se traz duas espécies: excesso de poder ou desvio de finalidade, né? Também denominado desvio de poder, né? E a omissão, né, é quando o agente público devia, mas não fez, né? Ainda dentro do excesso de poder, né? Como havia dito, ele vai além dos limites legais. Até aí, né? Nós já vimos isso. Perfeito? Bom, a competência. Por isso que eu iniciei dizendo que poder tem a ver com competência. Está aqui, ó, competência. Onde estão essas competências? Está aqui, ó. Vou clicar, ó. Está na lei. Está aqui, nos limites legais. Então, eu só coloquei aqui, né? Imagine que a lei, né, considere competente o agente público para o exercício do poder de polícia, né? Aplicaram uma multa de 1.000, né, a 100.000. E ele vai lá e aplica uma multa de 500.000. A lei diz que ele deve chegar lá até 100. Ele agiu dentro dos limites legais ao aplicar uma multa? Eu até diria o contrário. Ao aplicar a multa, ele fez o adequado? Ele fez o correto? Fez. Mas ele foi além dos limites, ele se extrapolou. Ele cometeu um excesso de poder. Perfeito? Bom, depois a gente tem o desvio de finalidade. O excesso de poder ficou tranquilo, né? Ele está agindo dentro, mas não alcança o interesse público. Foi o que eu disse da remoção. O interesse público da remoção é deslocar um servidor para um outro local para atender, repito, para atender o interesse público e não para punir o servidor, né? Geralmente o vício não é notório, não é evidente, porque às vezes tem fome com vontade de comer. O servidor não agrada o chefe, existe vaga em outro local, o chefe aproveita e remove. Quando ele vai lá reclamar, o chefe diz: não, eu enviei para um local que necessitava de um outro servidor público. Como é que você contesta isso? Não contesta, né? Então, o sentido, né, do desvio de poder, né, em relação tem um sentido amplo, que eu acabei de falar, satisfação do interesse, né, coletivo, que é o interesse público, que tem um sentido estrito, que é o que a gente chama de um fim específico, né? Então, o interesse coletivo restringe-se a satisfazer o interesse particular do agente, porque às vezes o agente quer ir para aquele local. Pode acontecer isso? Pode. Eu preciso de gente lá, o servidor quer ir para lá, né? Aí você vai ter atender o sentido coletivo e vai atender o sentido, né, do particular. Então, um exemplo clássico aqui, né? Acabei de falar, a situação da remoção a título de punição, né? Então, de lá que ocorreu desídia, ineficiência, falta, né? Então, punido, né, não é uma espécie de penalidade para suprir a carência de servidores. Então, cai muito em concurso público, tinha uma banca em especial que sempre perguntava sobre esse tema, que era a Escola de Administração Fazendária, que não faz mais concurso público, não é mais banca de concurso público, mas tem várias questões nesse sentido. Bom, e, por fim, não tão menos importante, nós temos a questão da omissão de agentes públicos, né? Que pode ser uma omissão genérica ou uma omissão específica. Nós vimos lá que como ele tem, vou repetir aqui, o dever, né? Ou poder dever, né? Então, no primeiro caso, né, que é a omissão genérica, né, não é possível configurar ela, né? Por quê? Porque a omissão está relacionada ao momento mais oportuno, que é aquela questão se ele pratica ou não pratica. Os agentes públicos geralmente chamam isso de discricionariedade. Dentro da minha discricionariedade, eu não agi. Então, às vezes, você não consegue constatar, verificar. Por outro lado, né, na omissão específica,
nós estamos diante do caso concreto. E aí, a lei, se ela prevê, ele está obrigado a praticar o ato dentro daquele prazo legal. Então, também isso é importante. Então, repito, na omissão genérica, às vezes é de difícil incidência. Né? Por quê? Porque eu não consigo constatar efetivamente se ele se omitiu ou não. Mas, no caso concreto, fica mais fácil, né, de verificar, né, se ele praticou ou não, e se ele não praticou, ele cometeu abuso de poder por omissão. Tá bom? A gente vai dar uma pequena pausa, já volta para dar continuidade no nosso tema poderes administrativos, tá bom? Já estou retornando para que a gente possa dar continuidade.